Boa noite. Opa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu arrumar aqui, gente. Tô arrumando. Achei que tava carregando a minha bateria, a bateria do celular. E achei que tava carregando e não tava carregando, a tomada não tava funcionando. Aí agora eu tô assim, ó, meio tortinha pra caber, mas vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu esperar o pessoal entrar um pouquinho. Deixa eu mandar uns convites aqui. Cadê? Mandei aqui porque o Instagram não tá entregando. Não tá entregando a nossa live. Que coisa. Mas Deus sabe, né? Quem quer, quem tá acompanhando, já sabe o nosso horário aqui da nossa live, as nossas aventuras. E é isso. Vamos lá? Dia 25 do nosso devocional Plenitude. Já na reta final, já avançamos aí, passamos a metade do caminho. Dia 25 de 40 dias para irmos além em todas as áreas da nossa vida. Já tomamos consciência, já falamos de consciência, plenitude na consciência, na identidade, na obediência. Falamos do orgulho, falamos da humildade e agora a gente começa a acelerar. Depois de uma consciência sobre os nossos atos, a gente começa a acelerar, a caminhar rumo a uma performance da nossa vida, né? E a gente entrou então ontem no capítulo que fala da plenitude que transformam atitudes, né? Nos hábitos que transformam atitudes. Assim a gente começou ontem e hoje o tema da nossa live é: seus olhos são bons? Seus olhos são bons? O seu olhar sobre as coisas, sobre as pessoas é bom? É positivo? Então, antes da gente começar a nossa reflexão, né, nosso tempo de oração aqui, o nosso devocional, vamos fazer a nossa oração de todos os dias? Vamos? Então vamos lá. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Te adoro, Deus, com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graças. Dá-nos graças, dá-nos luz, sabedoria, discernimento para fazermos com fruto este tempo de devocional, que seja um tempo de oração, de diálogo, de intimidade com o Senhor. Amém. Maravilha. Então vamos lá. Seus olhos são bons? Esse é o tema de hoje, essa é a nossa reflexão de hoje. Como que são os seus olhos? Seus olhos são bons? Como é que você olha para o dinheiro? Como é que você olha para o sucesso de alguém, o sucesso profissional, o prestígio profissional? Como é que você olha para o seu cônjuge? Como é o seu olhar para o seu cônjuge? Como é o olhar para a sua família? Como é o seu olhar para os seus filhos? Como é o olhar para a sua casa, para o seu ambiente familiar, para a sua estrutura física da sua casa? Como é o seu olhar? Ontem nós falamos da palavra, né? O poder da palavra. E a gente
conseguiu entender e refletir a relação que existe entre o que sai da nossa boca e o que entra pelos nossos olhos, vai direto para o nosso coração. O que é o nosso coração? São os nossos sentimentos. Sentimentos estes que criam a realidade. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E antes da gente ler aqui, né, esse texto hoje, que a gente vai refletir de Mateus, eu quero que você comece a pensar nisso. Como que são os seus olhos? Como que é o seu olhar para as amizades? Quando você escuta a palavra sociedade, qual que é o seu olhar? Qual que é o seu olhar sobre o seu corpo? Qual que é o seu olhar sobre as pessoas? Pessoas que têm sucesso, que têm dinheiro. Como que é o seu olhar? Como que é o seu olhar para pessoas que não têm sucesso, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que têm uma circunstância mais desafiadora e limitada, mais escassa? Como que é o seu olhar? Como que você olha para essas pessoas? Como que você olha? Talvez as pessoas que te servem, as pessoas que trabalham para você. Como que é o seu olhar? E aí, em Mateus, né, capítulo 6, versículo do 22 ao 23, diz assim: os olhos, e isso é o próprio Cristo, né, Jesus que fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, e isso quem está falando aqui é Jesus pra gente, né? Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas elas são. E o que Jesus está dizendo aqui pra gente, né? A gente tem dois grandes aprendizados, duas grandes lições aqui. Primeiro que Jesus está falando da própria pureza do nosso coração, da nossa pureza de alma, né? Que é exatamente isso. Ontem eu falava isso, né? Que eu ensino os meus filhos dessa forma. O que entra pelos olhos vai direto pro coração. Cuidado! Cuidado, porque a impureza, aquilo que entra pelos seus olhos e que não é bom, que não é puro, mancha a nossa alma feito piche. O que é o piche? Impregna, não tira, não limpa, né? Por isso que quando estão fazendo uma avenida, estão asfaltando ali, né, colocando um asfalto, a gente fica com tanto receio, meu Deus, que não respingue no meu carro. Por quê? Porque o piche mancha. Ele mancha, ele é difícil de tirar. Acho que nem sai, né? Se cair na nossa roupa. Agora imagina o que mancha a nossa alma, o que mancha o nosso coração. É exatamente isso que a impureza faz na nossa vida. Se a gente permite, se a gente descuida, se a gente negligencia o nosso olhar sobre as pessoas, sobre as coisas, né? Ontem eu falei muito da rede social, não é verdade? Quais são as redes sociais que você segue? Quais são as pessoas? Qual é o conteúdo? Antigamente a gente tinha as bancas de revista, né? Que tinha ali várias imagens inapropriadas, que era até difícil passar na frente. E a gente falava assim, cara, tem que desviar das bancas de revistas. Hoje a gente não tem isso. Hoje a gente não tem isso. E sabe por que a gente não tem? Porque essa realidade já chega, já vem ao nosso encontro. Basta, por exemplo, a gente abrir o Google, né? Tem sites e sites, sei lá, tem sites que não dá pra abrir. Tem sites que não dá pra abrir. Uma vez um cliente meu comentou aleatoriamente, nem sei porquê, ele comentou: não, porque eu leio as notícias no site da Globo. Eu falei, meu Deus, né? Primeiro que não é uma referência, uma fonte fidedigna que merece a nossa confiança, vamos dizer assim. Eu nem podia estar falando isso, né? Ai, meu Deus, nem podia. Mas enfim, pronto, falei, né? Primeiro que existem fontes de informação muito mais fidedignas, interessantes e tudo mais. E segundo, que ali, por marketing, né? Anúncios Pagos, chegam coisas, e não só nesse site, tá? Me entendam, qualquer site, às vezes site de culinária. Site de culinária, que você tá ali pesquisando uma receita, aparece
uma imagem inapropriada, conteúdos atrativos, né, que atraem a pessoa, e que se ela não tem claro, se ela não tem a clareza do quanto é importante a gente cuidar da nossa vista, daquilo que entra pelos nossos olhos, a gente mancha de fato a nossa alma. Então, primeiro ponto esse, né? Primeiro ponto esse, isso que Jesus estava falando aqui pra gente nessa passagem, né? Que os olhos são a candeia do corpo. Ele reflete a luz que a gente carrega dentro da gente. Aquilo que a gente carrega no coração é manifestado também pelos nossos olhos. Também é uma outra perspectiva, né, de interpretar aqui essa passagem. O que isso concretamente está dizendo? Que aquilo que eu carrego no meu coração, se eu sou uma pessoa triste, amargurada, que julga, que critica, que condena, que tem uma visão ruim, que tem um olhar ruim sobre as pessoas, sobre as coisas, o meu olhar sobre elas vai ser ruim, negativo, danoso, desastroso, prejudicial. Estão entendendo isso? Será ruim também. Os meus olhos refletem o que eu carrego no coração. Os meus olhos refletem aquilo como eu enxergo. E existe um nome-chave, que é significado. Significado. O significado que eu dou para as coisas determina o meu olhar. O significado que eu dou para as coisas e para as pessoas determina o meu olhar. O que faz uma pessoa falar dinheiro é sujo? O olhar dela sobre a realidade do dinheiro. O significado que ela tem sobre o dinheiro, a gente falou isso ontem também, né? Quando a gente trouxe a matriz de formação de crenças, como é que os meus resultados acontecem, são obtidos, são gerados, são constituídos, construídos. Se eu tenho um significado, se eu aprendi a dar um significado ruim para o dinheiro, o meu olhar para ele vai ser ruim. E da mesma forma, se eu aprendi que, por exemplo, homem não presta. Quantas pessoas ouviram isso? Quantas pessoas ouviram isso? Não dependa de marido. Que mais? Que mais, né? Eu fui essa pessoa, tá? Eu ouvi repetidas vezes, nunca dependa de ninguém. Nunca dependa de ninguém. Uma pessoa que escutou repetidas vezes essa afirmação, essa afirmativa, não dependa de ninguém. Como que vai ser o olhar dessa pessoa sobre as pessoas, sobre as outras pessoas, sobre o ambiente profissional, sobre o seu ciclo social, sobre o seu relacionamento conjugal? Como é o olhar? É por isso que a gente começou essa live, essa reflexão, com essa pergunta. Os seus olhos são bons? Os seus olhos são bons sobre o seu cônjuge? Vamos lá. Como é o seu olhar para o seu cônjuge? Não tem outro mecanismo, não tem segredo, tá? Se você tem um olhar positivo de amor, de honra, de respeito, de admiração para o seu cônjuge, o seu olhar para ele é positivo. Se você tem um olhar positivo, o seu coração, os seus sentimentos serão positivos necessariamente. E você cria aí a física quântica. Ontem eu trouxe um pouquinho desse contexto também. E hoje a física quântica fala exatamente isso. Isso que Jesus está falando aqui pra gente. Se os seus olhos forem bons, né? Todo o seu corpo terá luz. E se os seus olhos forem maus, o seu corpo inteiro será treva. Terá trevas. Será trevas. Nós criamos a realidade a partir do nosso olhar. A física quântica traz isso, né? É o olhar do observador que determina a realidade. É o olhar do observador. Então nós temos o poder de criar a nossa realidade nesse sentido. Eu crio uma realidade, eu quero ter um casamento bom, Camila, um casamento amoroso, respeitoso, de parceria. Mude o teu olhar sobre o seu cônjuge. Porque enquanto você tiver um olhar de crítica, de não admiração, de crítica, enquanto você olhar para essa pessoa e falar, ó lá, quer ver? Quer ver? Não é assim? Quer ver como vai mentir, como vai enganar, como vai trair, como vai fingir, como vai roubar, sei lá, a pessoa vai lá e faz. E em resposta disso, o que a gente diz? Não falei? Tá vendo? Tava certo.
Eu não disse? É assim. O nosso olhar determina a realidade. Como é o seu olhar? Como é que está sendo o seu olhar sobre o teu negócio? Como é que está sendo o seu olhar sobre as pessoas que você frequenta, por exemplo, convive, por exemplo, no seu ambiente profissional? Como são as pessoas? Como é o seu olhar para essas pessoas? Como é o seu olhar? Porque o seu olhar vai determinar a qualidade de relacionamento que você vai ter com essas pessoas, né? Então, deixa eu pegar aqui, né? Assim como para nós mesmos, tá? Assim como para nós mesmos. Como é o nosso olhar, como é o seu olhar sobre você mesmo? Ontem eu trouxe o contexto do quanto eu engordei nos últimos 5 anos, do quanto eu engordei. Enquanto eu falava e eu via o quê? Um corpo feio, deformado, acima do peso. E eu falava, eu via e eu falava. Estou gorda, estou gorda, estou gorda. E eu criei uma realidade. Como que é o seu olhar para você mesma? Como que é o seu olhar para você mesma? Assim como é o seu olhar sobre você, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, é capaz de definir o que viveremos e como as pessoas serão para nós. Como que essa pessoa vai ser para mim? Assim como eu olhar. Quer um exemplo? Empregada doméstica, secretária do lar. Como é seu olhar para ela? Como que é o seu olhar para ela? É um olhar de respeito, de parceria, de cumplicidade, de amizade, de parceria, de troca, de caramba, eu te ajudo porque você me ajuda tanto, né? De gratidão. É um olhar bom. Seus olhos são bons para essa pessoa vai ser maravilhosa para você. Agora, se os seus olhos forem ruins, forem mesquinhos, forem injustos, você vai colher exatamente essa realidade. E o que a gente está dizendo então? Que a gente cria, a gente tem o poder de criar a realidade que vivemos por meio do nosso olhar e do significado, tá? E do significado que damos ao que vemos. Então, o nosso olhar manifesta aquilo que nós cremos, aquilo que pensamos e o significado que damos àquela coisa. Tá ali para acontecer. Então, o meu olhar para minha vida vai definir como ela vai ser. Eu defino a minha vida a partir do meu olhar. Se o meu olhar sobre mim, a maneira como eu me enxergo, o valor que eu tenho, que eu acredito que eu tenho, tá? O meu valor pessoal, o quanto eu me vejo capaz, o quanto eu me vejo merecedora de ser feliz, de ser alegre, de ter um corpo saudável, de ter um casamento lindo, de ter filhos que me amam, que me respeitam. Assim como eu vejo, eu determino as minhas escolhas, eu determino as mesas que eu sento, os relacionamentos que eu entro. É o meu olhar sobre mim mesma que vai determinar aonde eu vou sentar, com quem eu vou me relacionar, de quem eu vou aprender, com quem que eu vou fazer negócio, com quem, né? Quais são os meus sims, quais são os meus nãos. É o meu olhar sobre mim mesma. São os meus olhos sobre as circunstâncias, sobre mim mesma, sobre as pessoas, o significado que eu dou, que vai determinar as minhas escolhas, que vai determinar o meu agir, que vai determinar os sims que eu dou, os nãos que eu dou, e assim vai gerar os resultados que eu gero na minha vida. O que eu aceito na minha vida, o que eu tolero ou não tolero viver, determina o olhar que eu é determinado pelo olhar de quem eu sou, de quem eu me enxergo. Porque se eu tenho um olhar, uma autoimagem negativa, de punitiva, que eu não mereço nada, né? Ou que, sei lá, que eu não valho nada, que eu nem sou tão boa assim. Aliás, sou uma farsa. Eu nem merecia isso tudo. Eu nem merecia, né, a família que eu tenho, o trabalho que eu tenho, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho. Eu nem mereço. Essa pessoa, de forma inconsciente, vai se colocar num processo de autossabotagem para eliminar aquilo que tem.
e ela se coloca a perder. Ela se coloca a perder. Então, o nosso olhar para as pessoas que são importantes na nossa vida define exatamente como elas serão. O seu olhar determina como seus filhos serão. O seu olhar determina como o seu negócio será. E aí vem também ao encontro da nossa live de ontem. Não basta só olhar. Se eu olho e eu falo sobre o meu negócio, sobre a minha empresa, e eu profetizo, e eu abençoo, né? Eu tenho um olhar, uma visão positiva sobre o meu negócio, e eu falo palavras de vida, palavras de bênção, palavras de prosperidade sobre o meu negócio, adivinha como vai ser meu resultado? Adivinha como vai ser meu resultado? E se eu olhar, se os meus olhos forem bons sobre o meu corpo, e se meus olhos forem bons sobre o meu relacionamento conjugal, se meus olhos forem bons sobre os meus filhos. Quer um exemplo prático sobre isso? A famosa aborrecência. A famosa aborrecência. Isso é olhar. Isso é uma forma de olhar. Existem inúmeros pais que olham para a realidade da adolescência e eles veem o quê? Aborrecência. Uma fase de desafios, uma fase de embate, uma fase de dificuldades no relacionamento, uma fase que a criança ela fica preguiçosa, ela fica mais lenta, ela confronta mais, ela deixa de obedecer, não é verdade? Eu ouvi a vida inteira isso. Eu ouvi a vida inteira. Cuidado com a adolescência, cuidado com a adolescência. E os meus olhos sobre os meus filhos é porque eles são e não pelos resultados que eles geram. Isso eu treino de forma intencional desde que o meu primeiro filho nasceu. Desde que o meu mais velho, que tem 15 anos, nasceu. E eu comecei, nem tinha esse conhecimento aqui, eu comecei a ter um olhar positivo sobre quem ele é, sobre a identidade dele, e não pelos erros ou acertos, não pelo jeito positivo ou negativo, pelo comportamento X ou Y, mas por quem eles são e por quem eles nasceram para ser. Eu digo isso muito quando as pessoas falam: nossa, Camila, você não tem medo, né, do mundo, da influência que o mundo tem hoje na vida dos seus filhos? E eu falo: não, olha o meu olho, olha o meu olhar é positivo. Sabe qual é o meu olhar sobre isso? Eu falo: não, eu não tenho medo da interferência e da influência que o mundo tem na vida dos meus filhos, porque os meus filhos serão as pessoas que vão influenciar o mundo. Porque os meus filhos serão sal e luz no mundo. É para isso que eu amo, é por isso que eu corrijo, é por isso que eu educo. Esse é o meu olho, esse é o meu olhar sobre os meus filhos. E da mesma forma, a realidade da adolescência. Eu estou apaixonada pela adolescência. Apaixonada. Eu falo: que fase linda. Que fase linda. Que são mais amigos, conversam mais, são companheiros, tanto que a gente consegue ter uma troca, já é um adulto, um pré-adulto quase, né? Então, que conversa de igual para igual, que delícia, que preciosidade é quando meu filho chega para mim e fala: mãe, você não me contou do seu trabalho. E ele se interessa por mim, se interessa pela minha vida, pelas coisas que eu vivo, e a gente tem essa troca gostosa. A aborrecência é um olhar. A adolescência linda, saudável, cheia de hormônios, cheia de novidades, cheia de coisas lindas para serem vividas, é um olhar. Qual é o seu olhar? Os seus olhos são bons sobre os seus filhos, os seus olhos são bons sobre a adolescência, os seus olhos são bons para as circunstâncias que você vive? Essa é a pergunta de hoje. Essa é a pergunta de hoje. Como está a qualidade? Como é a qualidade do seu olhar? Como é a qualidade do seu olhar? E da mesma forma o seu cônjuge, né? Já falei aqui. Quer mudar o seu casamento? Mude o seu olhar. Mude o seu olhar. Enquanto você tiver um olhar de crítica, de desprezo, de descaso, de indiferença, o resultado vai ser esse. Vai ser exatamente esse. Agora aprenda a admirar. Aprenda a focar naquilo que vale, naquilo que importa, no quanto ele é bom, no quanto ele é honesto. Pega as virtudes,
Pega as virtudes dele e destaca. O que a neurociência traz isso também, né? Esse conhecimento de que o que a gente foca expande. Então foca nas virtudes, para de focar nos problemas, nos desafios, nos defeitos. Foca nas virtudes, foca nas qualidades. E isso vai expandir. Isso vai expandir, vai vir à tona. E o seu olhar vai ser bom, vai ser positivo e vai extrair dele o melhor. Aí a pessoa começa a ter cada vez mais comportamentos positivos, mais admiráveis. E isso vai se retroalimentando, gerando um casamento muito mais feliz. Muito mais de amizade, de harmonia, de alegria. Agora, se você tem um olhar ruim, de insatisfação, de crítica, os nossos olhos definem a realidade com que a gente enxerga. É proporcional. Então, cuidado. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o seu olhar sobre cada coisa, cada área da sua vida. Cuidado com o seu olho. Cuidado com o seu olhar. E aí, o nosso exercício de hoje é um complemento do que foi ontem. O que a gente fez ontem? Elenque 3 áreas da sua vida mais desafiadoras hoje. Pega as 3 áreas da sua vida mais desafiadoras. Espiritual, financeiro, profissional, conjugal, relação com seus filhos, relação com seus pais, o seu servir, o seu intelectual. Pega aí 3 áreas da sua vida mais desafiadoras. O que você vai fazer? O que eu vou fazer, Camila? Você vai enxergar, você vai identificar. Isso foi o exercício de ontem, né? O que a gente fez? Entendendo que tudo é narrativa, a gente escreveu exatamente as narrativas negativas que você carrega, que você afirma, as coisas que você fala, que são ruins para cada área da sua vida. Para cada uma dessas áreas, né? Então, financeiro, qual que é a narrativa? Que só ganha dinheiro quem já é rico. Só é rico quem já é rico, quem já nasce rico, né? Que dinheiro não dá em árvore, sei lá, quais são as narrativas ruins para essa área da sua vida. E hoje, o que você vai fazer? Hoje você vai escrever a narrativa positiva. Você vai escrever a narrativa correta. Você vai mudar a sua visão, você vai mudar o seu olhar sobre essa realidade. Você vai dar um novo significado. Então você vai começar a escrever: eu sou uma pessoa próspera financeiramente, eu faço muito dinheiro e com esse dinheiro eu dou, eu invisto, eu usufruo, eu viajo, eu poupo, eu tenho uma gestão equilibrada das minhas finanças. E quanto mais eu faço, quanto mais eu dou, mais eu faço, né? Todos os meus negócios prosperam, todos os meus negócios crescem. Deus abençoa os meus negócios porque Ele quer que eu faça mais dinheiro. Que quanto mais dinheiro eu faço, mais eu dou, mais eu entrego, mais eu compartilho, mais eu contribuo. E aí você vai escrever uma nova narrativa, uma narrativa positiva. Você vai mudar o seu olhar sobre essa realidade, sobre essa circunstância. Combinado? 3 áreas mais desafiadoras. Como você estava, quais eram as narrativas, o que você estava falando, o que saía da sua boca sobre essas áreas. E hoje, como que você vai mudar o seu olhar, qual é o novo significado que você vai dar para cada uma dessas áreas, tá bom? Você vai transformar a narrativa de ontem, de negativa para positiva. Combinado? Combinado? Maravilha. Então vamos fazer nossa oração final? Deus, meu Senhor e meu Salvador, eu apresento hoje a minha vida. Eu peço a Ti, Senhor, que fales ao meu espírito tudo que em mim precisa de transformação, tudo que em mim precisa de cura e restauração. Transforma, Deus, o meu olhar para todas as áreas da minha vida. Tira do meu coração, Pai, o orgulho, a prepotência que me fazem olhar com julgamento e com crítica para as pessoas que eu amo e até as que eu nem conheço. Dá-me, Senhor, um coração puro, um olhar puro, misericordioso e generoso, que eu possa me enxergar na vida de todas as pessoas que fazem parte da minha e amá-las do jeito que eu desejo ser amada por Ti. Com amor, com carinho, com respeito, com misericórdia. Senhor, independente das minhas experiências do passado, eu te peço que transformes o meu olhar para o meu casamento,
para a minha saúde, para as minhas finanças, as minhas emoções, a minha vida profissional, para os meus pais, os meus irmãos e principalmente que restaures o meu olhar para mim mesma e para Ti, Deus. E para Ti, Senhor, eu Te agradeço, eu Te peço, eu Te honro. Amém. 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 Olha que jornada linda. Olha que jornada linda. Falamos ontem sobre o poder da palavra. Hoje falamos sobre o poder do nosso olhar, do significado que a gente dá. E assim a gente segue nessa jornada de crescimento, de amadurecimento. Que Deus te abençoe. Boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus e até amanhã às 18h30, se Deus quiser. Combinado? Um beijo, gente. Um beijo, obrigada pela companhia. Tchau, tchau.